Alencar vai deixar muito claro que, pelo menos nas explicações posteriores, que seu objetivo é criar um romance que identifique a nacionalidade, né? Que caracterize a formação da nacionalidade brasileira. Um romance que identifique, né, a formação do Brasil. Né? Estamos vivendo um período pós-independência, relativamente pós-independência, e que existe uma preocupação muito grande em caracterizar isso, né? Assim como as outras literaturas nacionais tentavam explicar essa relação, Alencar também vai tentar fazer isso para o Brasil, sem trilhando, tentando captar um caminho que seja diferente daquilo que era produzido nas outras nacionalidades, principalmente na literatura francesa, ou na literatura inglesa, ou enfim, nas literaturas nacionais europeias. Né? O que é que se caracteriza como algo verdadeiramente diferente para o Brasil. Embora busque caracterizar essa nacionalidade, essa nacionalidade brasileira, essa construção nacional, essa invenção da nacionalidade, essa nacionalidade ela é marcada, como falamos aqui, por este localismo. Né? O localismo, diga-se de passagem, que vai sendo anulado. Né? Ele vai sendo anulado pela colonização e depois vai sendo anulado pela própria nacionalidade. Né? E esse localismo permeado de incômodos, né? Ou seja, o elemento verdadeiramente nacional, o verdadeiramente local, ou as diversas elementos locais que vão compor verdadeiramente o que há de diferente com a colonização, com principalmente o colonizador português, vai se caracterizar, inclusive em Iracema, mas não só, né, como esse eterno incômodo, né, essa eterna vergonha. Né, vergonha de como tratamos as populações que foram escravizadas. Né, vergonha de como tratamos as populações indígenas. Incômodo, porque o processo de construção da nacionalidade, embora tenha isto como particular, isso não é o que não vai ser o elemento valorizado nessa Constituição. Repetindo-me, estou falando português como um marco maior dessa colonização. E conheço muito pouco, ou quase nada, de Tupi. Né? Embora em alguns momentos esse é o brilhantismo da obra, né? Não se conhece o caminho, porque o caminho é traçado na viagem. É uma belíssima lógica dos povos autóctones. O nosso modelo do devir histórico é o modelo traçado pela colonização, e o modelo traçado pela colonização é a do caminho. Temos que seguir o mesmo caminho, quer seja o europeu, quer seja o do colonizador, quer seja a da metrópole. Ou seja, embora Alencar tenha tido a sensibilidade de falar isto, ele também vai ter a falta de sensibilidade, principalmente pelo seu tempo, e principalmente pelo seu tempo, de não identificar isto. Ou tentar negar exatamente
o que é verdadeiramente nacional. Por esse incômodo. Como é que ele resolve isto? Vai ser a tristeza de Iracema. Mas a tristeza de Iracema em nenhum momento é caracterizado de forma superior àquela tristeza do Martim. Martim sente tristeza da sua terra, Iracema também, mas Iracema, tão perto da sua terra, se resigna a formar o fruto dessa junção. Muito embora morra após isto, ela larga toda a sua cultura, todas as suas origens. Ela larga a grandeza da Jurema, de ser a guardiã da Jurema, para, junto com Martim, formar ou criar o primeiro habitante dessa terra. Nessa terra onde canta a Jandaia. E veja a negação de Iracema, a morte da musa. Bem caracteriza isto, a negação da nossa verdadeira nacionalidade. Então é uma nacionalidade não afirmativa, mas uma nacionalidade da negação. Enquanto as nações que vão se constituindo vão buscar as suas peculiaridades, chamemos assim, copiemos o Thompson. Nós não podemos buscar as nossas peculiaridades. Ou, ao fazermos, temos que compreender que temos que matá-la. Iracema morre. Não existe, segundo Mona Lisa, não existe spoiler em literatura. Eu espero que vocês não tenham escutado isso antes de ler Iracema, porque é o clássico dos clássicos. Eu imagino que todos vocês leram. É a morte da musa. Em linhas gerais, se eu penso em teoria da história, isso me evoca desterrados na sua própria terra. Nós matamos a Iracema dentro de nós. E continuamos matando. Continuamos destruindo essa riqueza que seria estas nossas outras heranças. Por quê? Porque o nosso modelo acaba sendo um modelo civilizador do progresso, do desenvolvimento, do capitalismo, da modernidade. Enfim. Aquilo que Alencar não queria fazer, que era reproduzir o modelo do colonizador, no próprio processo de colonização já estava feito, ou se fazendo. Mas vamos voltar um pouco, vamos pensar nessa colonização, principalmente essa colonização do Nordeste brasileiro, essa civilização, a chamada civilização do açúcar. Essa diferenciação caracterizada por Alencar, entre os povos do litoral, os povos do interior. Isso demonstra muito, muito claramente que, em último estágio, o que definia essas relações eram os interesses econômicos coloniais. O açúcar vai ocupando o litoral nordestino.
né, em grandes produções agrícolas, aquilo que o Caio Prado vai chamar das plantations, voltadas para fora, voltadas para exportação. A coroa portuguesa realiza o controle dessas exportações e dessas importações através das suas alfândegas, né? E a grande produção agrícola de um produto só acaba forcejando que esse produto seja enviado, tenha que ser enviado para a Europa, né? É montado em virtude disso, né? Para isto, o escravismo, a escravidão, o trabalho forçado, a vinda de, primeiro o trabalho forçado indígena, depois o trabalho forçado, a vinda de trabalhadores da África para o Brasil. Isso, eu estou lendo para vocês o Caio Prado, e depois ampliado pelo Fernando Novaes, está mais ou menos caracterizado no Iracema. É mais difícil no Iracema, porque é mais difícil no Ceará essa caracterização tão clara. Isso eu já apresentei isto, mas não é distante daquilo que se vivia no Nordeste brasileiro, ou seja, não é muito diferente daquilo que se vivia no Nordeste brasileiro. A diferença é que a ocupação aqui vai se estabelecer também ao longo dos seus principais rios, do Rio Jaguaribe, do Rio do Rio Pacoti, enfim, dos rios cearenses, e modelos de produção de cana-de-açúcar, ou, num outro estágio, modelos de produção de algodão em grande escala, né, grandes plantações agrícolas, escravistas, enfim, aquilo que vai caracterizar o Nordeste brasileiro. Mas esse contraponto entre litoral e sertão, isso vai permear a nossa história, principalmente a história do Nordeste, porque a cana-de-açúcar vai invadir esse litoral, né, vai ocupar esse litoral e vai ocupar, no caso cearense, as grandes terras, as terras irrigadas e as terras em que se podia produzir, que se pode produzir alguma coisa. O alimento vai ser relegado a outras esferas, a outras instâncias. E portanto, isso vai exigir, inclusive, ou vai criar para o mercantilismo português esse contraponto de comércio. Talvez por isso a alimentação no Nordeste, a fome, e principalmente a fome derivada da seca, seja uma característica tão própria, né? Esse banquete que é o litoral, essa fartura que é o litoral, em detrimento da desigualdade sertaneja que caracterizou muito bem a história do Nordeste brasileiro. Um empobrecimento muito grande do litoral, um enriquecimento extremamente concentrado o enriquecimento do litoral, né, concentrado na mão de poucos, dos grandes produções agrícolas, e o sertão empobrecido que produzia o alimento. E aí nós vamos ver muito claro também em Iracema que o elemento que daria esse sedentarismo das populações num processo de povoamento, né, nós sabemos que, ao contrário daquilo que aconteceu na chamada América Espanhola, né, na colonização espanhola, a população espanhola encontra grandes povos, grandes civilizações sedentárias, né, grandes civilizações que já haviam se fixado em determinado espaço, em determinada esfera. As populações que encontram os portugueses, elas são mais móveis,
né? Elas são menos sedentárias, elas são menos fixas. Mas elas tinham estruturas de relativa fixação, porque os povos que habitavam o litoral viviam no litoral. Né? Onde caracteriza isso? Né? Os potiguaras viviam de comer camarões, ou seja, não se tem camarão no sertão, até pelo menos que você não o salgue. Como o sal era proibido, pelo menos se produzir nessa parte da América, o camarão é uma particularidade do litoral. Só que este elemento, que é o elemento que na colonização vai fixar, ele vai estar voltado para fora. O que vai ter mobilidade vai ser o que está voltado para dentro. O gado, a farinha, enfim, essa fragilidade dessa produção sertanista, né, que não fixa. Isso Novaes apresenta com um brilhantismo assim, espetacular. E de certa forma isso está em Iracema. Né? Veja, o litoral que vai criar que vai fixar, né? O Freire vai dizer o massapê é o que vai fazer a fixação no Nordeste brasileiro. Então o massapê que vai criar vai grudar o homem à terra. Ele vai ser ou para fora, ou vai ser o elemento da nossa negação. Né? Os portugueses que aqui estavam negando a tristeza de não estar na metrópole, a tristeza de não estar em Portugal, o trabalho forçado e, portanto, sob o regime de violência. A escravidão é a própria negação do trabalho. É um castigo. E não é bem o castigo original, mas é um recastigo. Ou seja, a sociedade que se fixa, ela é toda construída na negação disto. E Iracema. Né? Iracema que vem ao litoral e se fixa, não suporta isto. Né? Não suporta a dor de ter eliminado as suas origens. Ou seja, o elemento mais sedentário é o mais móvel, por mais louco que seja essa afirmação, ela tem uma lógica. Claro que essa lógica é a lógica que se faz a grande crítica ao Fernando Novaes. Né? As pessoas não conseguiram responder com o brilhantismo da produção original que o Novaes o faz. É por isso que ele vai escrever aquela famosa nota de rodapé lá da história da vida privada. Né? Os universos só merecem uma nota de rodapé, professor. Assim ele me chamava. Porque todos chamavam ele professor, acho que ele chamava todo mundo professor.